O ponteiro do combustível já havia descido além da reserva há quilômetros, e o motor daquela velha caminhonete começou a tossir, um som seco que ecoava contra o silêncio absoluto das montanhas de Montana. O frio da madrugada cortava como navalha através das frestas do vidro, e a escuridão lá fora era tão densa que parecia ter peso. Eu estava sozinha no meio do nada, com o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Meu nome é Maria, e se você me visse hoje, sentada nesta poltrona com meu tricô e este sorriso calmo, não imaginaria que essas mãos já tremeram de um terror que paralisa a alma. Sempre fui uma mulher de fé, criada no interior, acostumada a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, mas naquela noite, a minha fé foi colocada em uma balança que eu não sabia se conseguiria sustentar. Eu estava voltando da casa da minha filha, em uma viagem que deveria ter sido simples, mas um desvio mal sinalizado por causa de uma nevasca precoce me jogou em uma estrada secundária que parecia não ter fim. O asfalto estava coberto por uma fina camada de gelo negro e a cada curva a sensação de isolamento aumentava. Eu não tinha sinal de celular, não tinha ferramentas e, o que era pior, não tinha mais forças para fingir que estava tudo sob controle. Quando o motor finalmente deu o último suspiro e parou, o silêncio que se seguiu foi o som mais assustador que já ouvi na vida. Era o som do abandono. Ali, sentada no banco de couro gasto, olhei para o painel apagado e, depois para a imensidão branca e preta lá fora. Eu sabia que naquela temperatura, o corpo humano não resiste por muito tempo sem aquecimento. A geada começou a subir pelo para-brisa, desenhando rendas de gelo que bloqueavam minha visão, como se o próprio inverno estivesse tentando me enterrar viva. Comecei a falar com Deus, não com orações decoradas, mas com o grito de uma filha que se sente perdida. Senhor, eu não posso terminar assim, não aqui. Mas o único retorno era o estalo do metal esfriando e o uivo do vento que começava a ganhar força, sacudindo a caminhonete como se fosse um brinquedo de papel. Foi quando, pelo retrovisor, vi algo que fez meu sangue congelar de uma forma diferente. Não era uma luz de farol, nem o brilho de uma lanterna. Eram 2 pontos amarelados, baixos, movendo-se com uma agilidade predatória na beira da estrada. Lobos. Ou talvez algo pior que a fome. Deles, eu estava presa em uma caixa de metal sem calor, e agora cercada por olhos que esperavam apenas o momento certo para que o frio fizesse o trabalho sujo por eles. A situação, que já era desesperadora, acabava de ganhar um contorno de pesadelo que eu jamais poderia ter previsto. Se você está sentindo o peso dessa noite junto comigo e quer saber como a mão do Criador se move quando todas as portas se fecham, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe desse testemunho. Enquanto eu tentava manter a respiração calma para não embaçar ainda mais os vidros, um vulto muito maior do que aqueles olhos se projetou contra a neve e uma batida pesada, metálica e rítmica começou a ressoar, vindo de algum lugar que meus olhos não conseguiam alcançar. Aquelas batidas no metal não eram aleatórias, elas tinham um ritmo, como se algo estivesse testando a resistência da caminhonete, ou talvez a minha própria sanidade. Eu me encolhi no banco tentando me tornar invisível, enquanto o frio começava a subir pelos meus pés, uma dormência perigosa que eu conhecia bem. O vulto que eu vira era imenso, uma sombra que parecia engolir a pouca claridade da lua. Os olhos, amarelados, continuavam lá, circulando, mas agora pareciam recuar diante daquela presença maior que se aproximava da minha janela. O medo é uma coisa curiosa, meus filhos. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mesmo quando o céu está movendo exércitos ao nosso favor. Mas ali, naquele momento, eu era apenas uma mulher idosa sentindo o hálito da morte no vidro embaçado. Tentei girar a chave mais uma vez, um ato de puro desespero. O motor de arranque gemeu, um som arrastado e melancólico que morreu antes mesmo de completar um ciclo. A cada tentativa fracassada, a escuridão parecia rir da minha insignificância. Foi então que a primeira rachadura apareceu no vidro lateral. Não foi um impacto forte, mas uma pressão constante, como se uma mão invisível estivesse esmagando a estrutura do veículo. O estalo do vidro temperado ecoou como um tiro dentro da cabine. Eu sabia que se aquele vidro cedesse, o frio e o que quer que estivesse lá fora entrariam de uma vez só. Minhas mãos, já roxas pelo gelo, agarraram o terço que eu carregava no pescoço e as palavras começaram a sair, não mais como um pedido,
mas como um lamento profundo. A prova não era apenas o frio ou os lobos, era o silêncio de Deus. Vocês já sentiram isso? Aquele momento em que você clama e parece que o teto é de bronze, que suas palavras não passam do teto do carro? Eu perguntava, por que agora, Senhor? Por que desta forma? Eu tinha netos esperando por mim, tinha uma vida de serviço na igreja, e ali, naquela estrada esquecida de Montana, eu parecia ser apenas um detalhe descartável na imensidão da natureza. A profundidade daquela prova estava em manter a mente lúcida enquanto o corpo implorava para dormir. O sono da hipotermia, que é doce no início, mas que não tem despertar. Eu comecei a perder a noção do tempo. Os minutos se arrastavam como horas. A sombra do lado de fora parou de bater e apenas ficou ali, imóvel, observando. Eu conseguia ouvir a respiração pesada, um som gutural que não pertencia a nenhum animal que eu conhecesse. Era como se o próprio deserto espiritual tivesse tomado forma física para me confrontar. Eu estava no limite da minha resistência física e emocional, sentindo que a barreira entre este mundo e o próximo estava ficando cada vez mais fina, quase transparente. Minha visão começou a oscilar e, por um instante, as luzes do painel brilharam intensamente. Por um segundo, apenas para apagar logo em seguida, deixando-me em um breu ainda mais profundo. No entanto, no meio daquela escuridão total, um som diferente começou a surgir, algo que não vinha do vento nem do gelo, mas de dentro da terra, uma vibração que fazia o chão tremer e que parecia estar subindo a colina em minha direção, trazendo consigo uma mudança súbita na pressão do ar. Aquela vibração que subia pela coluna da caminhonete não era um alívio, ao menos não no começo. Parecia que a própria estrada estava se partindo. O som era um rugido surdo, algo que abafava o uivo do vento e fazia os lobos que antes me cercavam soltarem ganidos agudos e desaparecerem na névoa. Eu estava ali, encolhida, sentindo o metal vibrar sob meu corpo quando uma luz branca, tão intensa que chegava a ser azulada, começou a vazar por debaixo das portas do carro. Não vinha de faróis, não vinha do céu. Ela parecia brotar do asfalto gelado. Naquele instante, o medo que me paralisava deu lugar a uma urgência que eu não sabia de onde vinha. Uma voz, clara como o toque de um sino, ressoou na minha mente. Maria, saia do carro. Minha primeira reação foi de negação. Sair do carro significava a morte certa. O frio lá fora era um carrasco esperando para me congelar em segundos, e aquela sombra imensa ainda pairava em algum lugar perto da caçamba. Mas a voz insistiu, com uma autoridade que não aceitava questionamentos. Era uma decisão de fé pura, daquelas que desafiam toda a lógica humana. Eu olhei para as minhas mãos, que mal conseguia mover, e para a maçaneta coberta de geada. Se eu ficasse ali, morreria lentamente no conforto enganoso do meu banco. Se eu saísse, estaria me entregando ao desconhecido. Foi quando percebi que a verdadeira prova não era sobreviver ao frio, mas obedecer, no escuro. Com um esforço que parecia rasgar meus músculos, forcei a porta. O gelo que a selava estalou com um barulho seco e o ar polar invadiu a cabine, roubando o último resquício de calor que eu preservava. Quando meus pés tocaram o chão, eu não senti o gelo. Para minha surpresa, o asfalto sob meus sapatos estava morno, quase quente, como se houvesse uma fornalha acesa quilômetros abaixo da terra. A luz branca que eu vira agora me envolvia como um manto, e a sombra que me aterrorizava recuou para as margens da estrada, revelando-se não como um monstro, mas como uma massa de escuridão que simplesmente não conseguia tocar a claridade que me protegia. Eu comecei a caminhar, não para longe da caminhonete, mas em direção ao centro daquela luz que parecia se intensificar a cada passo. Meus pulmões, que antes doíam a cada respiração, agora se enchiam de um ar que tinha cheiro de primavera, mesmo no meio da nevasca de Montana. Eu estava agindo por instinto espiritual, deixando que cada passo fosse uma afirmação de que eu confiava mais no que não via do que no que meus olhos carnais mostravam. A estrada deserta, que antes era meu túmulo, estava se transformando em um altar de adoração. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia parar. A intensidade daquela presença era tão forte que eu já não sentia o peso da idade ou o cansaço da viagem. No entanto, conforme eu avançava, a luz começou a tomar uma forma definida, e no meio do caminho, algo que parecia impossível de existir naquela região desolada começou a se materializar.
desafiando todas as leis da física e da geografia que eu conhecia. No meio daquela claridade que desafiava a noite, o que vi não foi um posto de gasolina ou uma casa, mas uma estrutura que parecia feita de luz sólida, uma espécie de pórtico que se erguia onde antes só havia neve e rocha. Eu parei, sentindo uma paz que excedia todo o entendimento. E foi ali, naquele isolamento sagrado, que entendi que Deus não estava apenas me salvando do frio. Ele estava me preparando para algo muito maior. A estratégia divina nunca é apenas sobre o livramento físico, mas sobre a reconstrução do nosso espírito. Eu me ajoelhei naquele asfalto morno, e as memórias de toda a minha vida começaram a passar diante dos meus olhos, não como um julgamento, mas como um aprendizado. Cada lágrima que já derramei, cada oração que achei que não tinha sido ouvida, tudo estava conectado àquele momento exato na estrada deserta. Eu entendi que a caminhonete ter parado não foi um azar, mas uma interrupção necessária. Às vezes, o Criador precisa nos parar no meio do nada para que possamos finalmente ouvi-lo sem o ruído do mundo. Ali, em espírito, eu fui revestida de uma força que eu não possuía. Era como se cada promessa bíblica que eu decorei na infância estivesse sendo escrita com fogo no meu coração. Eu não estava mais com medo dos lobos ou da sombra. Eu estava sendo treinada para enfrentar o que viria a seguir. A estratégia de Deus era me esvaziar de toda a autossuficiência para que eu pudesse ser preenchida pela sua glória. Eu sentia que estava sendo preparada para uma batalha que não era contra carne ou sangue, mas contra o desespero que tenta roubar a esperança de quem está assistindo a essa história agora. Se você sente que está nessa estrada deserta, cercado pelo frio e pela incerteza, saiba que essa pausa na sua vida pode ser o cenário do seu maior milagre. Por isso, se inscreva no canal e permita que esse testemunho fortaleça a sua caminhada, assim como fortaleceu a minha naquela noite. Eu comecei a declarar palavras de vida sobre a minha situação. Eu não via a saída, mas eu já agradecia por ela. A preparação espiritual exige que você veja o milagre antes mesmo dele se manifestar. Eu estendi minhas mãos em direção à escuridão que ainda tentava me cercar, e em vez de pedir socorro, eu comecei a profetizar que aquela estrada seria um caminho de vitória. Foi nesse estado de adoração profunda que a instrução final veio. Não era para eu continuar caminhando sem rumo, mas para voltar à caminhonete. Parecia um retrocesso, mas na lógica do reino, às vezes o retorno é o ponto de partida para o sobrenatural. Eu deveria colocar as mãos sobre o painel frio e declarar a vida de Deus sobre o metal morto. A estratégia estava traçada. O milagre não viria de fora, mas de dentro da impossibilidade que eu tinha acabado de abandonar. Eu me levantei, sentindo o peso da glória de Deus sobre meus ombros, e caminhei de volta para o veículo que era meu túmulo. A luz começou a se retrair, voltando para dentro da terra, e o frio polar tentou me atingir novamente, mas havia um calor interno que me mantinha protegida. Ao tocar a maçaneta da porta, senti uma descarga elétrica percorrer meu braço, e o som de 1000 vozes em harmonia pareceu ecoar pelas montanhas, anunciando que o tempo da prova estava chegando ao seu fim. Mas o que aconteceu quando eu girei a chave foi algo que nenhum mecânico neste mundo poderia explicar. Eu entrei na cabine e o silêncio era absoluto, mas não era mais um silêncio de morte. Era o silêncio que precede a manifestação do Criador. Minhas mãos, ainda marcadas pelo frio, tocaram o painel de plástico rachado da caminhonete. Eu fechei os olhos e não pedi que o motor funcionasse. Eu apenas agradeci, como se ele já estivesse rugindo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o dono do tempo, do metal e da vida, sussurrei. Naquele instante, um calor sobrenatural começou a emanar do volante, passando para os meus braços e aquecendo todo o meu peito. Eu senti que não estava mais sozinha naquele banco. Havia uma presença ao meu lado, tão real que eu podia ouvir uma respiração suave e compassiva. Sem hesitar, eu girei a chave. O que aconteceu a seguir desafia qualquer lógica humana. O motor não apenas pegou, ele explodiu em vida com uma força que a caminhonete nunca teve, nem mesmo quando era nova. Mas não foi o som comum de combustão. O barulho era como um acorde de um órgão majestoso, uma vibração que limpou instantaneamente todo o gelo do para-brisa, como se uma mão invisível tivesse passado um pano quente sobre o vidro. As luzes do painel acenderam, mas não marcavam o combustível vazio. O ponteiro subiu lentamente até o topo, indicando tanque cheio, embora eu
soubesse que não havia uma gota de gasolina ali minutos atrás. O rádio, que estava desligado, sintonizou sozinho em uma frequência que só emitia uma melodia celestial, algo que acalmou minha alma de uma forma que eu jamais conseguirei descrever. Eu olhei para fora e a estrada não era mais a mesma. Nevasca ainda caía, mas os flocos de neve pareciam desviar da caminhonete, criando um túnel de visibilidade perfeita em meio ao caos branco. Eu engatei a marcha e o veículo deslizou sobre o gelo negro como se estivesse em terra firme, com uma aderência impossível. Enquanto eu avançava, vi pelo retrovisor os lobos e aquela sombra de escuridão serem deixados para trás, dissipando-se como fumaça ao sol. Eu estava dirigindo dentro de uma bolha de proteção divina. A cada quilômetro que eu percorria, a temperatura dentro do carro subia para um nível perfeito e eu sentia minhas forças sendo renovadas como se eu tivesse acabado de acordar de um sono restaurador. O milagre não parou por aí. Eu sabia que estava a pelo menos 2 horas da cidade mais próxima, mas ao olhar para o relógio no painel, percebi que o tempo havia parado. Os minutos não passavam, embora a paisagem corresse velozmente pelas janelas. Deus estava dobrando o espaço e o tempo para me tirar dali. Em um piscar de olhos, as luzes da cidade começaram a surgir no horizonte, muito antes do que seria fisicamente possível. Eu não estava apenas sendo salva, eu estava sendo transportada por uma mão que governa o universo. O impossível tinha se tornado a minha realidade, e a estrada deserta, que deveria ser o meu fim, tornou-se o palco da maior demonstração de poder que eu já presenciei em toda a minha longa vida. Eu estacionei em frente a um pequeno café, ainda aberto na entrada da cidade. Quando desliguei o motor, o silêncio voltou. Mas agora ele estava preenchido por uma gratidão que transbordava em lágrimas. Eu olhei para o tanque de combustível uma última vez. Ele continuava marcando cheio. Ao abrir a porta e sair, percebi que não havia um único rastro de neve ou lama nos pneus da caminhonete, como se ela tivesse voado por cima da tempestade. Eu estava sã, salva e profundamente transformada, mas o que eu descobri ao entrar naquele café e falar com as pessoas mudaria para sempre a forma como eu entendo a intercessão. Ao entrar naquele café, o calor do ambiente e o cheiro de café fresco me atingiram como um abraço. Mas o que realmente me paralisou foi o que vi em uma mesa ao canto. Um grupo de 3 homens, com roupas de trabalho pesadas, parou de falar no instante em que me viu. Um deles, um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, levantou-se devagar, com os olhos marejados. Ele caminhou até mim e, sem dizer uma palavra, me entregou um copo de chá quente. "Nós estávamos orando por você, Maria", ele disse, com a voz embargada. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Quando perguntei como ele sabia meu nome, ele explicou que horas atrás, todos eles sentiram um aperto insuportável no peito e uma voz clara ordenando que parassem o que estavam fazendo para interceder por uma mulher chamada Maria, presa em uma estrada de Montana. Ali, entre estranhos que o Espírito Santo transformou em irmãos de oração, eu entendi que o milagre na estrada começou muito antes de o motor parar. Deus já estava movendo o exército de intercessores enquanto eu ainda dirigia tranquilamente. A transformação que aquela noite operou em mim foi profunda. Eu deixei de ser uma mulher que apenas acreditava em Deus para ser uma mulher que conhece a voz de Deus. Voltei para casa não apenas com a vida preservada, mas com a certeza de que nunca, em hipótese alguma, estamos verdadeiramente sozinhos. A caminhonete, que milagrosamente funcionou sem combustível, rodou por mais uma semana com o tanque marcando cheio, até que eu finalmente cheguei à minha igreja e o ponteiro desceu. Como se o Senhor dissesse: agora o testemunho está completo. A lição que deixo para vocês, meus filhos, é que a estrada deserta não é um lugar de abandono, mas um lugar de encontro. Às vezes, o Criador permite que o nosso combustível acabe e que o frio nos cerque apenas para nos mostrar que Ele é a nossa única e verdadeira fonte de calor e provisão. Não tema as sombras que rondam a sua caminhonete ou o silêncio da madrugada. Se você está ouvindo isso agora, talvez você seja a Maria de alguém, ou talvez você precise ser o intercessor que para tudo para orar por um desconhecido. O reino de Deus sente-se de Deus é feito dessas conexões invisíveis e poderosas que se manifestam no momento da nossa maior fraqueza. Hoje, quando olho para as estrelas, não vejo mais a imensidão vazia que me assustou naquela noite, mas vejo o brilho da glória,
daquele que inclinou seus ouvidos para o meu lamento. Minha fé não é mais baseada em teorias, mas em cicatrizes que se transformaram em luz. Se essa história tocou o seu coração e você sente que precisa de um milagre na sua própria estrada, saiba que o mesmo Deus que aqueceu o asfalto em Montana está pronto para caminhar ao seu lado hoje. Espero que esse testemunho tenha renovado as suas forças e lembrado você de que o impossível é apenas o cenário favorito de Deus para agir. Se você quer continuar recebendo mensagens de fé e histórias que alimentam a alma, não esqueça de se inscrever no canal e fazer parte da nossa família. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, hoje e para todo o sempre.